Se você procura um dorama cheio de mistérios, cheio de possibilidades e um possível romance que no final realmente se torna um romance, não sai daí que hoje nós vamos falar de uma mulher muito determinada e que não deixou se abalar com as dificuldades. Olá, meus queridos Doramigos e Doramigas, como vocês estão? Eu me chamo Keldma e hoje nós vamos falar de The Truth, que é um dorama que saiu recentemente na Netflix e conta a história de uma mulher muito determinada que passou por uma desilusão amorosa depois de um casamento, descobriu muitas coisas sobre sua vida, inclusive que poderia viver de vários tipos de casamentos diferentes trabalhando em uma agência que presta esse tipo de serviço. Nós estamos falando de No Ijin. É uma mulher que passou por um casamento e pensou que ia ser muito feliz, mas uma bomba explodiu porque o seu casamento terminou que ficou inacabado, vamos dizer assim, meu termo. Porque foi descoberto que o marido dela também gostava de homens. E vocês sabem que na Coreia é um caso bem polêmico isso. Então foi aquele boom. Terminou que ele abandonou ela e o casamento ficou por isso mesmo. E ela passou muito tempo esperando por ele. À medida que o tempo foi passando, ela decidiu que tinha que fazer alguma coisa da vida dela. Porque ela não conseguia esquecê-lo. E com o passar do tempo aquele se tornou uma mágoa no coração dela. E fez com que ela ficasse cada vez mais fechada para o amor, aberta para as coisas práticas que não envolviam sentimentos. Então ela foi trabalhar em uma agência que recrutou ela e essa agência ela fornece casamentos. Como assim fornece casamentos? Pessoas contratam casamentos por algum motivo, porque vão morrer, porque precisam temporariamente de uma esposa por contrato, em inúmeras situações. E é nesse casamento que ela conhece ele. Han Jung-won é um homem que ficou muito rico apostando em ações e ele tem um estúdio musical. Ele é um produtor que faz pequenos projetos. Como ele tem muito dinheiro, ele não se preocupa muito em fazer projetos gigantescos, porque ele já é rico. Acontece que ele tem uma esposa, quer dizer, uma ex-esposa, que ele ainda chama de esposa, é meio complicado. Eles tiveram um relacionamento muito conturbado, porque o sonho dele sempre foi ser pai. E essa esposa dele terminou se sentindo obrigada a ter um filho para poder realizar esse desejo dele. Então ela engravidou, mas o período da gravidez dela foi aquela coisa que ela não queria. Então foi aquela gravidez indesejada que ela foi seguindo cada dia e ele se preocupava muito com a criança e tudo mais, até que certo dia ela decide que vai acabar com a própria vida dela e com a vida da criança e se joga na frente de um carro. E aí termina que ela sobrevive e só a criança morre. Então daí em diante o casamento dele já estava ruim, aí ficou muito pior, porque ela decidiu se separar dele, ele ficou com aquela dependência sentimental, como aquela sensação não acabada deles dois, ficou meio assim, ele querendo voltar pra ela o tempo todo e ela querendo viver a vida dela. Porém, ela é o tipo de mulher controladora que quer controlar ele a todo custo, então ela começa a dar remédios pra ele, dizendo que aquilo vai melhorar a vida dele e tudo mais, que na verdade é droga. Ela começa a controlar ele. Só que quando esse casamento acontece, né, porque é ela que vai atrás desse casamento, que vai atrás dessa agência pra conseguir uma pessoa pra ficar com esse marido dele. E aí ela fez um trato com ele, que se ele se casasse, ele poderia, depois de um ano, retornar pra ela. Então, Indy vai fazer o seu serviço. Chega na casa, se estabelece, bota a aliança como se fosse a esposa dele e tudo mais, e eles vão ter que oficializar. No começo, ele senta aquele ranço, né? Aquela coisa de eu já sou casado, não sei o que, você tá tomando meu espaço. E eles ficam meio assim. Só que ele vai percebendo que ela é diferente de outras pessoas. Ela, mesmo que seja fria, ela é fria e ao mesmo tempo ela é calorosa. Ela faz coisas que a ex-esposa dele não fazia, como o café da manhã, ela quer dormir no mesmo quarto, ela quer saber das coisas da vida dele. Então, assim, mesmo que limitada, né, dentro do contrato de casamento que eles têm. Ele tá ciente que é um contrato de casamento, tá ciente de todas as coisas, mas à medida que o tempo vai passando, eles vão ficando cada vez mais próximos. No entanto, ela passa por uma situação na vida dela. Ela tem um perseguidor que tá atrás dela, e esse perseguidor, na verdade, foi quem fez esse casamento dela, o primeiro, né, o primeiro casamento real dela se acabar, porque foi ele que postou vídeos na internet desse marido dela com outra pessoa, que era do mesmo sexo, né, claramente.
Então, tudo ficou complicado, porque ele sumiu, desapareceu, e esse cara ficou stalkeando a vida dela, ficou no pé dela, e tudo que ele fazia era em torno dela, ele matou pessoas em torno dela, até que certo dia aconteceu que ele foi assassinado e começou uma investigação. E dentro dessa investigação, várias pessoas foram vistas, porque a ex-esposa desse músico, né, desse cara que ficou rico, ela também conseguiu um contrato para ela de casamento com um rapaz. E esse rapaz, ele era muito apaixonado por ela. Só que ela era nojenta, né? Peste. Enfim, o casamento deles rolaram muitas cenas que vocês deveriam assistir. E a Coreia entregou muita coisa que a gente não esperava. Valeu, Netflix, te amo. Enfim, voltando. Acontecem muitas turbulências entre eles. Muitas coisas vão ficando assim... Como assim isso aconteceu? A questão é que Indy começa a investigar determinadas coisas pra Jung-won. Então, ela começa a investigar a vida da ex dele e começa a descobrir coisas como o manuseio de drogas, ela colocar uma câmera num lustre para observar a vida dele e entre outras coisas loucas que essa ex faz. Acontece que isso une eles e vão criando um laço. Só que Indy não quer trazer ele para a vida dela como um marido de verdade, porque foi um contrato, mesmo que ela tenha se apaixonado, mesmo que eles tenham tido um relacionamento como se realmente tivessem casados, mas aquilo, ela não quer aquilo, ela quer ter uma vida nova, uma página diferente. Então ela decide que vai sair do emprego, ela sai do emprego e vai tentar viver a vida dela. Agora que o perseguidor dela tá morto, muitas coisas na vida dela vão acontecer, né? Aparentemente eles não conseguem descobrir quem foi que matou esse cara, mas quem assistiu o dorama sabe quem matou, não vou contar, vocês vão ter que assistir. A vida segue e no fim, né, é um fim que é assim, eu meio que esperava e não esperava ao mesmo tempo, porque dá meio que tudo certo e meio que tudo errado. Então você vai ter que assistir para ter suas impressões. Foi um dorama que eu gostei, porque é um dorama bem adulto, é um dorama que traz muita realidade do casamento e o que pode dar errado, e a questão da pessoa ser perseguida, que realmente isso acontece, né? Na Coreia a gente vê que os idols têm muitas, eles chamam de sasaeng, se eu não me engano, que perseguem eles e aquela coisa toda. Então isso mostra muito um pouco da realidade do mundo da Coreia pra gente também, e nos faz avaliar sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que a gente pensa sobre casamento, sobre vida. Eu acredito que seja um dorama muito bom, assim, pra muitas coisas. Claro que eu digo que todo dorama traz uma realidade ou retrata alguma coisa e nos faz refletir, principalmente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, deem uma chance. A trama é muito legal, aquela parte de investigação, aquela coisa misteriosa, isso deixou o dorama com um toque muito gostoso. E eu tenho certeza que vocês vão amar, até porque o elenco tá sensacional. O nosso querido e amado Goblin, como sempre, fazendo aquele trabalho maravilhoso. Eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo. Por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, compartilha, faz essa nossa comunidade crescer e você vai estar me ajudando também. Eu gostei muito de estar com vocês. Um beijo e fiquem com Deus!